Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou quebrar um pouquinho essa sequência de contar um pouquinho a minha história para falar um pouco sobre a lipedema em si. Bom, eu acredito que a maioria das pessoas que me seguem aqui nesse canal do YouTube sabem o que é lipedema, mas eu acho que vale a pena sempre a gente pontuar algumas características principais do lipedema para você conseguir identificar se você ou alguém que você conhece tem a doença chamada lipedema. Vamos lá? Primeiramente, lipedema é uma doença reconhecida mundialmente dentro do último CID que saiu, que foi o CID-11. Então, desde que esse CID entrou em vigor, mundialmente, se você falar em lipedema e der o código do CID, a gente vai saber o que está sendo falado. Porém, no Brasil ainda não é reconhecido pela ANS, então acaba tendo um pouquinho de dificuldade aí quando você vai tentar discutir isso dentro de um plano de saúde. Mas isso não é o assunto do vídeo de hoje, quem sabe num próximo. O que eu quero falar um pouquinho hoje é sobre as características principais do lipedema. Bom, primeiramente, o diagnóstico do lipedema ele é um diagnóstico clínico. Não existe um exame específico que te diga se você tem ou não lipedema. Então, estão sendo feitos estudos sobre diversos exames para auxiliar no diagnóstico. Então, hoje a gente já tem um ultrassom Doppler que te dá a espessura de gordura, que pode ser caracterizada uma espessura de gordura de lipedema ou não. A gente tem a ressonância magnética, que ela demonstra bem característico os nódulos de gordura. Eu já fiz uma ressonância do quadril e vi meus nódulos de gordura, por exemplo. Mas a gente tem o diagnóstico basicamente, e o mais importante é o diagnóstico clínico. O que quer dizer ter um diagnóstico clínico? É a nossa história, é as nossas características, são as nossas queixas que vão definir se a gente tem ou não lipedema. Então, quais são as principais características que um médico, quando está lá conversando com a gente, vai perceber, e são as mais simples da gente até ver na rua se a pessoa tem ou não lipedema. A primeira delas é a desproporção corporal. Você tem um corpo pequeno em cima e um corpo grande do quadril para baixo, ou um braço muito maior do que o seu tronco. Essa desproporção é uma característica muito típica do lipedema, e isso a gente vê em pessoas magras, em pessoas mais larguinhas, em pessoas mais gordinhas, talvez nem tanto, porque acaba confundindo um pouco com a obesidade. Mas se essa pessoa que está obesa, ela emagrece, você vê a desproporção nítida e clara nessa pessoa. Então é uma das principais características, é aquela famosa cinturinha fino com o quadril grande, né? Corpão violão, né? Isso daí é uma característica muito grande do lipedema. Uma segunda característica visual é aquela mulher que está sempre com roxos na perna, hematomas, sem ter batido em nada, sem ter um motivo aparente para aquele hematoma, e essa pessoa está sempre cheia de roxo pela perna, pelo braço. Uma terceira característica é em relação à dor. Então, se você aperta o braço, dá aquele beliscão que os amigos adoram dar em uma pessoa que tem lipedema, essa pessoa vai sentir dor nesse ato, que parece muito simples, que parece uma brincadeira, mas para a pessoa que tem lipedema, isso dói, e dói muito. Tanto no braço quanto nas pernas, aqueles apertões, eles têm uma proporção de dor muito maior para uma pessoa que tem lipedema do que para uma pessoa que não tenha lipedema. Outra característica que acaba sendo um pouco junto com a característica da desproporção é a pessoa que tem lipedema, quando ela emagrece, ela não emagrece nas pernas, ela não emagrece no braço. Você afina todo o seu tronco, mas as suas pernas e o seu braço, aonde o seu lipedema existe, você acaba não afinando. Então, é ali que é quando emagrece que muitas mulheres percebem que tem alguma coisa errada, por conta dessa falta de resposta das pernas e do braço. Uma outra característica que quem tem o tipo de lipedema que vai até
o tornozelo tem, é aquele garrote. No braço também existe um garrote, é mais ou menos como se fosse isso aqui, né? O casaco mostra bem. Gordinho aqui, cheinho, gordura e um elástico prendendo o tornozelo ou o punho e uma mão, um pé fininho. Essa é uma característica muito, muito grande, principalmente em quem tem o tipo de lipedema perna toda ou panturrilha. O peso nas pernas e a dor nas pernas, né? A gente tem uma dor linfática, parece que é uma dor de circulação, uma dor uma questão vascular, mas não é, é a nossa gordura. Muita gente fala, como eu disse na minha história, a dor de crescimento, ela nunca passa pra gente. É todo mundo que tem dor? Não, não é todo mundo que tem todos os sintomas, mas são as principais características são o que define se você tem ou não lipedema. É lógico que um profissional da saúde que estiver conversando com você, estiver fazendo uma boa anamnese sua, ele vai ver inúmeras outras características que estão aí nas reentrâncias da nossa história, que a gente acaba falando, a gente não percebe, mas eles, como profissionais da saúde que entendem de lipedema, eles vão pescar aí algumas características em relação a isso. Aquela famosa celulite que nunca sai, não há o que a gente faça, aquela celulite sai do nosso corpo. Isso daí é uma grande característica do lipedema, não por ser uma celulite, inclusive é muito confundido o lipedema com a celulite, mas é por conta dos nódulos. Como o lipedema são diversos nódulos inflamados, quando eles inflamam, eles acabam criando um vãozinho entre eles e aí gera a ondulação característica que parece uma celulite. Aquele aspecto de casca de laranja, aquela perna que ela não é lisinha, ela tem um aspecto enrugado por si só, muito também por conta da inflamação. Quando você desinflama o seu corpo, você diminui a inflamação do seu corpo, isso daí acaba cedendo e eu posso dizer que acontece na maioria dos casos. Comigo aconteceu, a minha perna, principalmente o posterior de coxa, mudou muito quando eu aprendi a desinflamar o meu corpo. Não sei se vocês lembram de mais algumas características, alguns sintomas do lipedema. Eu tô assim, sem roteiro, sem nada, só resolvi falar com vocês. Se vocês lembrarem de mais alguma característica, mandem aqui nos comentários e aí a gente vai trocando uma ideia. Mas essas são as principais características que é o que nos permite olhar para uma pessoa na rua e falar, lipedema, porque a gente fica maior expert em achar lipedema no meio da rua, né, gente? É tudo assim, ó, lipedema, 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 lipedema. Isso é muito fácil pra gente depois que a gente tem o diagnóstico, porque a gente começa a identificar naquelas mulheres que elas têm lipedema. Então são, assim, algumas características visuais. A da dor provavelmente é a mais difícil da gente saber, porque a mulher que tem lipedema, ela se esconde, ela não conta que ela tem dor nas pernas. Isso é o mais difícil da gente saber, é só conhecendo mesmo a pessoa pra gente saber se ela tem lipedema, né? Mas uma coisa também, né, que a gente comenta muito é a questão da calça. Você não consegue comprar uma calça porque ou ela entra na coxa e fica larga na cintura, ou ela nem passa da coxa se você tentar colocar um número que caiba na sua cintura. 90% das mulheres que têm lipedema e estão dentro do seu peso ideal, elas precisam fazer aquela pensa na cintura para a calça ficar certinha. Eu conheço mulheres também que precisam fazer um alargamento da manga das camisas, por exemplo. Pega um pedacinho de baixo aqui da cintura, faz uma reforma e coloca um triângulo aqui para aumentar a largura da manga das camisas. Acho que casaco nem tanto, mas mais camisa, assim. A manga tá sempre apertada, né? Sempre ruim, é incômodo de usar uma blusa com manga apertada. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu uso casaco G para fechar no meu quadril. Porque senão, se eu tentar um M, ele não vai fechar no meu quadril, ele vai ficar bem apertado. E outra característica muito, muito, muito é aquela mulher que não consegue usar bota, que não fecha uma bota de cano alto, cano médio na sua perna.
Isso daí, infelizmente, é a realidade e acho que é uma grande frustração da maioria das mulheres. Bom, eu acho que é isso. Queria trazer um pouquinho para vocês, assim, dar uma quebrada na minha história, só para a gente começar a falar um pouco de lipedema. Essas são as principais características do lipedema. Então, se você lembra de mais alguma que eu não lembrei agora, escreve aí nos comentários, a gente vai trocando uma ideia. Quem sabe eu volto com outro vídeo falando das características, se vocês me passarem outras características que eu não estou lembrando. E se você tem alguém que você identifica que tenha o lipedema por essas características, manda esse vídeo para ela. A gente não gosta muito de abordar as pessoas para falar de lipedema, porque a pessoa pode receber isso bom ou receber isso mal. Isso varia demais. Eu conheço pessoas que foram bem agressivas com relação à abordagem para dizer se a pessoa tinha lipedema ou não. E ao mesmo tempo eu conheço pessoas que foram bem receptivas a essa informação. Então tomem cuidado na abordagem de outras pessoas. Às vezes mandar uma reportagem, meu, você viu isso? Acaba sendo melhor do que chegar na pessoa e falar: oi, você já ouviu falar de lipedema? Você tem lipedema. Eu acho que você tem lipedema. Porque a gente não sabe como vai ser a reação das pessoas. É isso. Deixem aqui os comentários de vocês, se vocês estão gostando, se vocês conhecem outras pessoas. Vamos interagindo para esse canal crescer e ser mais um canal de troca e conhecimento aí do lipedema. Tá bom? Tchau!